Vamos falar de quadrinhos, ou mais especificamente dos meus quadrinhos. Eu sou X Alberto, ou Xalberto, ou Mac Xalba, ou Mac X, ou muitos pseudônimos que eu ainda pretendo inventar daqui para frente. Temos aqui duas raridades, que são duas revistas que eu fiz na década de 70, editadas pelo Masao Ono, que foi um grande editor de arte alternativa, que faleceu recentemente. Trabalhava muito com poesia, mas também fez algumas coisas na área de quadrinhos. Então nós temos aqui inicialmente Contos de Nenhum Lugar, que foi editado em 1978, que são quadrinhos surrealistas, quadrinhos repletos de detalhes, em que eu explorava desde a divisão entre os quadros, os balões e todo tipo de recurso usado nos quadrinhos. Havia uma história em primeiro plano, que era uma história num esquema convencional, de princípio, meio e fim, e 1000 detalhes no background, no fundo. Eu sei, eu não gosto que ele fica convidando, né? Ou ele fica escrevendo pra minha sogra na porta da escola que tem embora pra família. E que eu pretendo fazer uma nova edição. Estou procurando, inclusive, meios de viabilizar essa nova edição, que seria os Novos Contos de Nenhum Lugar. Já tem um boneco aqui, que é um super boneco, porque parece uma revista já impressa. E eu estou procurando quem possa viabilizar esse projeto. De início, tem aquelas histórias da primeira edição, e depois eu anexei uma segunda parte, que são com histórias que foram produzidas depois, posteriormente, mas que são inéditas. Como muita gente me cobrava uma reedição desse álbum, eu resolvi fazer os antigos contos juntamente com os novos contos de Nenhum Lugar, que na verdade não são tão novos assim, mas como são inéditos, eles acabam se tornando novos. E aqui é a quarta capa. Em 1979, lancei também pelo Masao Ono, pela editora do Masao Ono, o álbum Íncaro, que é o Ícaro Inca, que teve essa bela capa do Roberto Cian, na técnica de aerografia. E é uma história mais visual, menos na base do texto, é contado mais na base do visual. Que eu usei inclusive personagens dos quadrinhos americanos, o Brucutu, o Sofista Prateado e o meu Íncaro. Também é uma edição esgotada, teve 1000 exemplares. Mais recentemente, eu publiquei com Cian e Bira Câmara o Paulistano da Glória, pela Via Lettera Editora. É uma homenagem a São Paulo. Já é numa outra linha de quadrinhos, é uma história de 58 páginas sobre a cidade de São Paulo. Que nós desenhamos a 6 mãos.
3 desenhistas, né? Cada um no seu estilo. Depois juntamos tudo. Bem, eu vou fazer um breve retrospecto da minha carreira, então, porque alguns devem estar perguntando quem é esse X Alberto. Eu comecei desenhando na revista Balão, que teve 9 números e que era feita pelos estudantes da USP. Eu, apesar de não ser universitário, na época eu estava lá no meio dos grandes, do que hoje são grandes desenhistas, como Paulo Chico Caruso, Laerte, Luiz G, que desenhavam na revista Balão. Publiquei em diversas revistas da época, que eu tenho aqui uma amostra de uma que foi a revista Ataque, várias revistas da imprensa alternativa, né, que era muito atuante naquele período. História. Sempre seguindo esse estilo surrealista. E fora esse caminho que eu tive na imprensa alternativa, eu também trabalhava para as grandes revistas. Então eu além de ilustrar para revistas da grande imprensa, eu fui roteirista da Disney, e para a Rio Gráfica Editora eu fui roteirista também do Recruta Zero e do Sítio Capão Amarelo, como chamado escritor fantasma, né? Aqui tem fantasma para tudo, então eu fui fantasma ghostwriter, né? Fantasma do Disney, fantasma do Mort Walker, fantasma até do Monteiro Lobato, né? As revistas que acompanhavam a segunda fase dos programas do Sítio Capão Amarelo, sem ser essa última versão anterior. Trabalhei por muitos anos também como colaborador da revista Mad, tendo passado por todas as editoras, todas as encarnações da Mad, desde a editora VEC, editora Record, Mitos, e até na Panini cheguei a colaborar uns 5, 6 números. A Mad é uma revista muito importante, foi uma revista muito importante na década de 60, 70 nos Estados Unidos, desde a década de 50. E para mim foi uma influência muito forte. Foi um privilégio ter trabalhado como colaborador da Mad durante todos esses anos.